Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje a gente tem mais um tema super bacana que eu adoro falar aqui no MatrizCast. E para hoje a gente tem aí a Yasmine Pereira para falar sobre saúde mental, relacionamentos saudáveis, psicanálise para leigos e tantas outras coisas super importantes para a gente discutir hoje. Seja muito bem-vinda, Yasmine. É um prazer recebê-la aqui no MatrizCast. Oi, Fábio, obrigada. Obrigada a todo mundo que está vendo ou ouvindo a gente. Agora a gente não sabe, né? Depende da Sim, sim. plataforma que você está. Então é um prazer bater esse papo com vocês. Vamos sim, vamos sim. Vamos aprender muito, né, Yasmina? Eu não te falei, mas eu tenho meu caderninho aqui, ó. E ele tá pronto. Hoje eu estou aqui com a caneta vermelha, não achei azul, e vou aqui anotar sobre tudo que você vai falar. Eu quero aprender sobre isso, né? Porque você estava falando psicanálise para leigos, eu estou completamente leigo nesse assunto. Mas assim, eu quero muito entender um pouco para a gente discutir. Acho que hoje falar sobre relacionamentos saudáveis, saúde mental é uma coisa muito importante, né? Até no mercado de trabalho, né? Que é muito do que a gente fala aqui. Mas antes da gente entrar nesses pontos, Yasmine, conta um pouco sobre você, né? Se apresenta um pouco pra gente, como é que foi a sua trajetória até se encontrar, né, com esse aspecto, com esse tema de saúde mental? Você sempre gostou disso? Você sempre, né, se imaginava falando sobre isso? Como é que foi a sua trajetória até aqui, Yasmine? Não, eu não me imaginava até quando criança que eu estaria aqui 30 anos depois falando sobre saúde mental. Sempre fui aquela pessoa para quem as pessoas buscavam e procuravam conselhos e falavam: Nossa, com você eu consigo desabafar, Sim. mas não foi por aí que eu escolhi minha carreira, não. Eu fiz jornalismo na UFRJ. Eu trabalhei muito tempo com comunicação e dentro da comunicação eu trabalhei em diversos setores, enfim, desenvolvendo várias atividades. Na própria faculdade, participando de um grupo de iniciação científica, eu produzia muitos eventos. Então, Sim. eventos acadêmicos, semanas de jornalismo, semana dos calouros, semana da diversidade sexual. E aí fui para o meio corporativo trabalhando com produção de evento, também comunicação interna. Então, eu trabalhei em empresa de petróleo, multinacional de construção civil, fiz um intercâmbio na Espanha, voltei ainda dentro de comunicação interna, estava meio chato, assim, empresa. Falei, acho que não é muito a minha vibe. Fui parar o quê? Agência de publicidade. Trabalhei com planejamento e conteúdo. Tinha equipes de atendimento online, o que hoje a gente fala interação, né, nas redes Sim. sociais. Eu tinha uma equipe que trabalhava com isso também. Vim para São Paulo, hoje eu moro aqui, eu sou do Rio, vocês vão perceber pelo sotaque, é fácil, né? Eu me entrego muito rápido nisso. E aí, um tempo depois, já 1 ano e meio trabalhando com agência de publicidade, eu lembro que eu participei de uma concorrência de uma marca de chocolates famosa. E por conta de um detalhe da campanha, enfim, o dono, o diretor de marketing, falou assim, mas esse influenciador que vocês estão sugerindo, ele não fez um post de outra marca no Twitter? Era um post dizendo que ele gostava de bis, sabe? O Aham. chocolate bis. Oh. Ele gostava de bis fazia 5 anos. 5 anos o post, assim, por conta daquilo. Foi um dos motivos que eles gongaram a campanha. E eu falei assim: não é possível que eu tô aqui. E concorrência para quem trabalha em agência ou tem vontade, gente, a gente vira à noite, a gente trabalha final de semana. E aí eu falei: bem, peraí, eu tô aqui trabalhando, sei lá, 10 dias nesse projeto, gastando todo o meu conhecimento para vender chocolate para criança e eu nem acredito em chocolate com crianças. Aí eu falei, cara, não tá legal, isso não pode ser, o que eu vou fazer? Aí vem aquela pergunta, o que eu vou fazer, né? Eu já estava meio cansada da comunicação, assim, eram alguns anos já trabalhando com isso, e eu já fazia terapia, já estava em processo analítico, enfim. Eu falei, olha, eu acho que isso foi bom para mim, vou fazer psicologia. Aí passei a mão no telefone, liguei para uma amiga que era psicóloga e tinha saído da psicologia, estava fazendo medicina. E eu falei, o que você acha? Ela falou assim, não, que isso, você já fez uma faculdade, você quer o quê? Eu falei, eu quero atender. Quero sentar ali, ouvir pessoas falando, eu quero atender. Ela falou, vai fazer um curso de psicanálise. Aí eu falei, curso de psicanálise? Ela falou, tem os cursos de formação de psicanálise. Eu nem sabia que a psicanálise, ela é também um curso de formação, não necessariamente você precisa estar dentro da faculdade de psicologia. Aham. Você pode também. Então, há psicólogos que saem e se especializam em psicanálise, mas Sim. não só.
E aí foi isso. Então comecei a fazer meu curso de psicanálise. Obviamente, depois eu fui mandada embora da agência, porque é isso, você muda a cabeça. Como eles adoram falar, você muda o mindset. Sim. Trabalhei um tempo numa produtora de vídeo, cuidando de EAD, uma plataforma de ensino EAD. E aí comecei a atender, e daí desde que eu comecei a atender, depois, né, do tempo do curso, os estágios e os atendimentos, eu nunca mais parei. Esse, de fato, é o emprego que eu tô há mais tempo. Muito bacana, muito show. E você agora, né? Você teve toda essa transformação. Eu estava até te falando, né? Antes da gente começar, né? Se foi uma coisa linear, se você já sempre se imaginou, né? E agora a gente está aqui. Você faz parte da estatística de mais de 90% das pessoas que não tiveram uma carreira linear, de pessoas que acabaram mudando e se descobrindo, né, Yasmine, conforme a sua trajetória. Né, eu anotei algumas coisas que você falou aqui, né? Primeiro que você sempre estava em contato com pessoas, né? Você, obviamente pela questão de comunicação e tudo, mas sempre dentro desse ambiente interagindo com pessoas, né? As pessoas que você falou que buscavam se abrir com você, buscavam conselhos, é uma característica muito bacana de quem sabe ouvir, que a gente já discutiu várias vezes aqui, Yasmine, que é uma das habilidades mais difíceis e também importantes, ouvir, não falar, né? Porque a comunicação ela é uma via de duas mãos, né? A gente aprende, né? Que a gente fala, mas escuta. Mas é muito mais difícil você escutar do que falar, porque falar todo mundo quer. Né? Escutar exige um pouco de empatia, exige um pouco de habilidades que nós precisamos nos desenvolver para conseguir, né, se comunicar, interagir com os outros. Mas agora, Yasmine, né, falando um pouco, entrando agora sobre temas de saúde mental, né, relacionamentos saudáveis, você me fez pôr numa pergunta bacana aqui. Né? Você falou muito sobre pessoas. E a gente tem muito sobre isso, né? A importância das pessoas dentro da nossa vida. Né? Porque a gente tem muitas pessoas que estão importantes e elas nos ajudam durante a nossa trajetória. Seja a pessoa que você ligou lá para falar sobre pedir um conselho sobre psicologia, sobre outras pessoas que também passam, né, na nossa vida e nos moldam de certa forma. Né? Como você foi uma pessoa que sempre trabalhou com pessoas, com comunicação, como que você vê essa importância desses relacionamentos, né, de pessoas e também de relacionamentos dentro do mercado de trabalho, da construção de uma carreira de uma pessoa? Qual que é a importância, né, desses relacionamentos e das pessoas na nossa construção, Yasmine? Nossa, essa é uma pergunta daquelas, né, pra gente pensar junto, assim. Sim. A gente fala muito sobre o networking no mercado de trabalho, e o que eu posso dizer para vocês é que em todos os lugares onde eu estive, existiu algo sobre o networking. Então, tudo bem, existiu um primeiro momento que era estagiário, a gente estava fazendo aqueles processos de estágio com outras 30 pessoas, até então fomos escolhidos. Mas a partir do momento em que você entra numa empresa ou, enfim, começa a trabalhar com algo dentro de algum cenário, você vai construindo relações com as pessoas, Sim. né? E à medida essas relações, elas estão no âmbito profissional, eles são colegas de trabalho, e isso pode virar uma amizade fora trabalho. Eu acho que uma das coisas que eu gosto sempre de falar é que você tenha em mente que podem ser seus amigos, mas podem ser amigos de trabalho. Sim. E às vezes a gente fica se cobrando de fazer amigos de vida num ambiente de trabalho, cujas relações são relações de trabalho. É possível que isso aconteça? Sim, mas não só. E a gente pauta muito as nossas relações, aí agora eu vou puxar um pouco a sardinha para a psicanálise, a partir das relações primeiras que a gente teve. Então, as pessoas que foram os nossos cuidadores. Eu vou falar aqui pai e mãe, porque a gente está dentro de um cenário de senso comum, mas isso não significa que tem que ser pai e mãe, tá? Sim, Pode sim. ser duas mães, dois pais, podem ser os avós, que muitas vezes cumprem essa função materna e paterna, tá? E não necessariamente tem que ser homem e mulher, essa coisa é bem ultrapassada. A gente gosta de usar um termo chamado parentalidade. Então, quem foram essas pessoas primeiras das suas vidas que te deram as referências? Referências sobre o que é certo e o que é errado, como a gente se relaciona, sobre o que a gente ouve, sobre o que a gente dá atenção ou não. E se a gente não passa por um processo de autoconhecimento, se a gente não passa por um processo analítico, a gente tende a repetir essas relações em todas as outras relações profissionais que a gente tem. Então é muito comum que você veja a transmissão de um cuidado, de uma figura de autoridade para um gestor, e
quanto você está afetado pelas emoções de pai e mãe. Então você deixa de cobrar e esperar coisas ligadas à gestão de pessoas e você espera coisas ligadas à gestão familiar. Então, num ambiente profissional, acho que uma grande dica é saber separar. Assim. Então, olha, eu tenho relações pai e mãe, eles não são meus pais, eles não são as pessoas da minha família, e aqui eu preciso, de alguma forma, ter noção dessa alteridade. O que é alteridade? É a outra pessoa. Então, como é esta outra pessoa e como eu vou me relacionar com ela? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. E pensando nesses vínculos que se mantêm, é óbvio que um bom profissional e que sabe respeitar seus pares, sabe tanto ouvir quanto ser ouvido, e eu concordo com você que ouvir é uma qualidade assim que a gente precisa desenvolver. A gente Sim. pode falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Então, se você se mostra um bom profissional, é óbvio que essas relações vão te trazer pontos no futuro. Então, por exemplo, contando um pouquinho da minha trajetória, o meu primeiro estágio eu fiz numa multinacional de óleo e gás. E quando eu voltei do intercâmbio, uma amiga de uma antiga gerente, que não era minha gerente, mas que trabalhou comigo indiretamente, precisava de alguém para cuidar de comunicação de uma área que ela estava fundando. Ela sabia que eu tinha voltado de intercâmbio e falou: se conheçam. E aí a gente se conheceu, enfim, funcionou, eu trabalhei nessa empresa. Depois eu queria mudar, encontrei uma amiga que era amiga dessas pessoas da empresa de óleo e gás, cujo marido, hoje é ex-marido, tinha uma agência de publicidade. Ela falou: ele está precisando de alguém, manda seu currículo. Quer dizer, não é que eu cortei caminhos por carteiradas e falando contrate ela, mas olha, eu tenho uma indicação para te fazer, conheça essa profissional. É óbvio que isso me abriu portas. E isso foram em todos os setores. E para o psicanalista é o boca a boca. Então, sim, o trabalho bem executado e você sabendo se colocar na sua posição, entendendo quem é você diante desse cenário, faz com que você estabeleça esse tipo de relação e que isso venha te trazer frutos no futuro, né? Sim, E sem uma dúvida. coisa, as coisas convergem. Em transição de carreira, a gente acha que é começar do zero, mas nunca é começar do zero, né? Então, Não. você parte de um arcabouço anterior, de uma experiência, nem que seja. Eu falo, a gente fica cascudo do mercado de trabalho. Você já sabe como é que você vai fazer uma entrevista, você já sabe como você vai para uma reunião. E isso independente de qual área você esteja, enfim, mesmo que você fez uma transição ou não. Sim, muito bom, muito bacana você falar sobre essa parte, né? Primeiro, sobre separar o profissional e o pessoal, né, Yasmin? Eu acho que isso é difícil, mesmo para muitas pessoas, né? Inclusive a questão da amizade, né? De você entender que tem os relacionamentos que devem, né, ser saudáveis dentro do trabalho, devem ser, né, de uma forma amigável você ter essas relações, mas você entender que não necessariamente a pessoa precisa ser seu melhor amigo quando vocês saem de lá para outra vida, né, para a vida pessoal de cada um, os relacionamentos pessoais que cada um tem, né, inclusive com os chefes, né, quando você tem essa questão de saber entender essas diferenças, né, e você fala, inclusive, sobre essa parte do autoconhecimento, né? Eu achei bacana você trazer um pouco das relações que a gente tem e traz, né, dos parentais, como você disse, porque eu mesmo, Yasmine, já fiz muitas reflexões. Eu li uma vez um livro, eu agora esqueci, eu sou péssimo em lembrar nomes, péssimo, né? Eu não lembro de nada. Eu acho que o autor ele chamava. Eu acho que é Daniel Goleman, alguma coisa assim, não sei se é por aí, mas ele falava muito sobre a parte mental, né, principalmente do cérebro, e ele falava muito sobre, tem coisas que a gente faz que você nem percebe, mas se você voltar lá no comecinho da sua história, você vai entender que um dia aconteceu alguma coisa que te deixou uma marca, um trauma, seja lá o que for, e isso te induz a certas atitudes. E eu percebi isso uma vez que eu tive uma atitude depois de um acontecimento e eu comecei a pensar, né? Eu não vou repetir ou lembrar aqui o que era, mas eu falei, cara, sabe por que eu tive essa reação? Porque quando eu era criança, aconteceu alguma coisa muito parecida comigo e eu era assim.
E aí eu comecei a entender. Então, quando você deve fazer, né, e você tem as sessões, você falou de psicanálise, o autoconhecimento, essa fala e a gente se entender por dentro, né, das nossas histórias, com certeza vai nos ajudar muito a entender mais sobre nós, sobre nossas atitudes. Isso é uma coisa muito bacana, né, que você falou e trouxe aqui para a mesa. Agora, Yasmine, continuando, né, sobre isso, né, você falou sobre o network abrir portas. Eu, inclusive, você falando, eu lembrei, tem um projeto que eu vou começar em 2024. Ele não tá, e é porque ele não estava diretamente ligado ao podcast, mas foi, agora você falando, eu até lembrei, foi uma pessoa que eu conheci no podcast. Essa pessoa me fez eu conhecer outra pessoa, e aí essa outra pessoa, eu comecei a conversar com ela e fez um negócio que aconteceu depois de 4 meses que não tinha nada a ver com o podcast, que nem tem nada a ver com nada. Mas tudo isso graças a esse conhecimento, a conhecer novas pessoas e dar uma boa imagem sua, né? E você fala muito sobre o boca a boca, né? Eu tive alguns episódios aqui sobre marketing e eu sempre fiz essa pergunta. Eu falei, mas o mais tradicional, ele não funciona mais? Aquele não. O que mais funciona é o boca a boca. É o que mais funciona, tanto para o bem quanto para o mal. Porque se eu saio bravo de algum lugar, eu garanto para você que todo mundo que eu conheço não vai mais lá. Porque eu falo muito mal, né? E se eu gosto, pelo contrário, né? Eu fiz uma pós-graduação agora, posso até falar, na Terra, que é uma escola digital, eu levei 4 pessoas para fazer lá. E não é uma pós-graduação barata. Eu pus 4 pessoas lá dentro em menos de 2 meses, de tanto que eu falei bem. Então, com certeza, essa parte do network, do boca a boca, ajuda muito. Agora, Yasmine, para a gente continuar, né? Você falou sobre a sua trajetória, não foi linear, sobre pessoas, né? Depois a gente falou sobre a importância delas na nossa vida, mas para ser uma coisa que sempre acontece aqui, ainda não sei porquê, um dia eu vou descobrir, quem sabe hoje com você, porque sempre acontece alguma coisa no meu dia que eu correlaciono com o podcast. E hoje de manhã eu tava vendo um Reels e falava sobre relacionamentos, é um cara que corre, fala assim, um assunto polêmico, né? Falam que o oposto se atrai, mentira, né? O cara que é fitness não vai se casar com uma pessoa que não é. O cara que é evangélico não vai casar com o satanista. E aí deu alguns exemplos, falou, é mentira. Tem que estar na mesma direção, né? Com o mesmo objetivo e ir. E por que eu quero falar isso pra você? Porque a gente é diferente. Nós somos diferentes, né? Você está vendo uma bicicleta aqui atrás de mim? Eu gosto de, por exemplo, eu faço triatlon, faço ultramaratona. Quando eu fiz a minha primeira maratona, eu gostei tanto que eu acho que qualquer pessoa no mundo deveria fazer uma maratona. Não importa quem seja. Mas hoje mesmo eu estava pensando, depois que eu vi esse vídeo, eu gostei de fazer a maratona. Porque eu gosto de correr. Porque eu sou assim, porque isso faz bem pra mim, né? Coisas individuais, né? Essa sensação que eu tive, se você, não sei se você gosta ou não de correr, pode ser que você não tenha. Eu tive, porque somos diferentes, né? Por exemplo, a minha esposa não vai gostar tanto, eu acho. Ela gosta de fazer exercício, mas maratona ela não gosta muito. Então, assim, não entra na cabeça como que não, porque a gente é diferente. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, Yasmine, como conviver com essas diferenças, né, quando a gente está nessas relações, né, para a gente ter um ambiente saudável, porque a gente está tudo em torno do mesmo tema, né, relacionamento saudável, saúde mental, né, se a gente está convivendo com pessoas que a gente totalmente diferentes, que a gente não sabe lidar com isso, né, você vai ficar doido, né, então como conviver e aceitar com as diferenças que a gente tem dentro de nós, né, dentro dos indivíduos nesses relacionamentos. Fábio, você está me fazendo perguntas de US$ 1 milhão hoje, hein? Você Eu viu que eu acho vou que não tem falando, eu vou fórmula, acertando. acho que não tem fórmula pronta, assim. Na verdade, para a psicanálise, a gente tem algumas diretrizes são importantes e conceitos, mas os atendimentos são muito diferentes entre si, por exemplo. Sim. Como é que a gente convive com a diferença? Acho que a primeira coisa é entendendo que nós não somos os alecrins dourados, sabe? No mundo não gira ao redor do nosso umbigo. Eu, por exemplo, Fábio, eu odeio correr. Olha lá, já. Odeio. Eu me exercito 3 vezes na semana, regularmente, com personal, com acompanhamento. Eu amo fazer exercício. Isso, para mim, cuidar do corpo, para mim, está diretamente associado a cuidar também da saúde mental. A gente fala pouco sobre isso, mas eu acho importante, assim. Corpo, são relações e o autocuidado. Acho que são coisas que moldam bastante a saúde mental. Mas então, por exemplo, eu odiaria correr. Eu adoraria compartilhar com você a sua emoção sobre correr. Mas Sim. talvez eu dissesse, cara, eu sentei um final de semana, eu maratonei os livros do Freud e eu fiz uma associação de um link com
achei um autor que traz aquilo que eu estava pesquisando, que eu queria muito, que eu já pensava, mas talvez a minha empolgação passe por aí. Ou então na escrita, eu escrevo também. Então, sentei, escrevi um conto, aí minha emoção acaba se esvaindo nesses cenários. Então, acho que assim, entender que nós não podemos ser o parâmetro para o outro. Sim. Só que isso é uma coisa que a gente não aprendeu. Tá? Socialmente a gente não aprendeu. Na nossa criação a gente não aprendeu isso. Então, às vezes coisas simples que a gente pensa. Então, o que é fazer uma faxina numa casa? Vamos lá, simples. Cara, o que é fazer uma faxina numa casa para mim é completamente diferente do que é fazer uma faxina na casa para você. Não, total. Vai ter gente que fazer uma faxina vai ter que arrastar todos os Não. móveis, tirar tudo do lugar. Tem gente que é só ligar o aspirador robô, passou, tá lindo. Você tá dando um exemplo, deixa eu só te interromper, porque esse final de semana, e eu sempre tenho essa semi-discussão com a minha mulher, porque eu faço faxina numa boa, a gente divide as atividades. O problema é quando a gente vai fazer isso junto. Porque pra mim é muito mais. O time falou, mas não dá. Essa super faxina que você quer fazer, não dá pra fazer nesse momento. Porque é muito detalhada, né? Eu prefiro, às vezes, fazer mais vezes, mas mais rápido do que você perder 3 horas fazendo uma faxina. E eu sou desse cara, eu pego o aspirador e vou indo. Mas que você falou, eu lembrei disso na hora. Mas é isso, eu tô falando que eu já tive essa questão, tá? O que era uma faxina? A gente já teve essa discussão. Enfim. E aí a gente entender e chegar nos acordos de dizer, olha só, eu entendo isso dessa forma. Como é isso para você? Porque as nossas ideias e assim conceitos de palavra, o que é raiva, o que é ódio, simples. Pode ser uma coisa para mim, pode ser outra para você. E por aí vai. E à medida em que a gente vai se relacionando com as pessoas, a gente precisa entender essas nuances, né? Do que é isso para o outro. Então isso vem no ouvir, isso vem no entender e negociar, porque relacionamentos são negociações. Então, assim, vai ter um dia que a sua companheira vai dizer para você, olha, Fábio, hoje é o dia de passar 5 horas fazendo faxina. Cancela tudo, põe uma música que a gente gosta, vamos abrir uma cerveja e vamos se divertir Uma fazendo uma caixa de faxina, cerveja. que seja. E vai ter dia que você vai falar, hoje vai dar para passar um aspirador e vai ser isso. Como a gente consegue negociar? Impor a minha realidade para o outro como se isso fosse lei, aí a gente passa por situações de abuso, é a hora que as coisas desandam. Sim. Então, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente familiar, é interessante que a gente possa ter essas noções. Eu estou falando familiar porque muitas vezes as pessoas casam, vão morar juntas e ficam replicando os modelos conhecidos do pai e da mãe, dos pais, dos avós, daquela realidade primeira em que ela foi constituída. E, gente, não é assim. Não é bem assim. As pessoas são diferentes. E é um tabu. Eu também discordo um pouco de que os opostos se atraem. Eu acho que às vezes a gente acaba procurando os iguais, aquilo que eu quero, aquilo que eu admiro, mas que eu não tenho em mim, aquilo que eu já tive, aquilo que eu gostaria de ter, aquilo que eu tenho e acho muito legal. Então é muito comum você ouvir pessoas em inícios de relacionamento falando: a gente é muito parecido, você não sabe. Aquela música do fulano de tal, ele conhecia. A gente faz isso. Então, Sim. eu acho que tem um pouco da diferença que é boa, e eu gosto de pensar essas diferenças como coisas somadas. Então, o que você tem para aprender que o outro te traz e que você não teria, porque o teu repertório é outro, e o que você tem para contribuir com o outro. E aí eu acho que é a hora que a gente olha para a diferença de um jeito mais generoso, a gente olha para a diferença de um jeito que inclui e não de um jeito que exclui. E eu acho que eu tenho um pouco essa visão aí, particularmente, para quase tudo na vida. Assim. Então vamos ver o que une a gente ao invés de pensar o que distancia, né? O que separa. Porque aí se separa, se é ponto final, não tem diálogo. Sim. E eu sou da comunicação, né? A gente está aqui para olhar os ruídos, porque toda comunicação tem ruídos, ela acontece porque ela é falha, mas como é que a gente conversa ainda com esses ruídos, né? Sim, sem dúvida. E é muito bom. E eu acho que assim,
esse é o maior desafio, Yasmine, né? A gente conseguir lidar com as diferenças. Mas o primeiro passo é a gente entender que é diferente, né? E aí eu dei esse exemplo da maratona porque, por exemplo, nunca vai ser para você o que foi para mim, né? E eu também não vou ter toda essa vontade de ler esses livros que você falou. Então, assim, tá tudo certo, né? E é um desafio a gente conseguir conviver com isso, não só no ambiente familiar, né? Quando a gente está falando de relacionamento, homem e mulher, ou enfim, qualquer, né, qualquer dupla, né, ou casal que tenha, ou também na questão profissional, né, que você está dando com um monte de pessoas, algumas com mais intensidade, outras não, mas é diferente, né? Eu acho que assim, respeitar, né, essas diferenças e negociar, né, como é que a gente vai viver nesse conjunto é uma coisa muito importante e realmente um grande desafio, né? Mas agora, Yasmin, não vou fazer mais uma pergunta de R$ 1 milhão, a gente vai entrando assim agora para a gente continuar o nosso ciclo, né? A gente falou sobre as pessoas, agora a gente falou sobre as diferenças e tudo isso, como eu te disse, dentro deste tema que a gente está tentando falar aqui sobre hoje, que é saúde mental, que é relacionamento saudável, que são coisas que são importantes para que a gente tenha isso. Agora, isso é uma percepção minha, tá? Você pode até me corrigir. Mas a gente não vê tanto, né? Ou, na verdade, hoje a gente vê muito mais falar sobre saúde mental do que eu tenho um pouco dessa percepção quando eu era mais novo. O meu pai falava sobre saúde mental na época do trabalho dele. Por quê? Por que que mudou essa percepção? E aí eu vou te dar alguns exemplos, né? Alguns exemplos não, um só. A gente tem as gerações, e elas mudam muito, né? Eu acho que eu sou da geração, eu nasci em 89, né? Eu tô naquela geração que não foi nem a mais antiga, nem a mais nova, ela tá ali no meio, ela é meio tranquila e tudo mais. Mas assim, as gerações elas vão mudando e as pessoas mudam muito, né? Eu sei isso, por exemplo, quando eu fui na faculdade, né? Eu era o calouro de uma equipe lá e tudo mais, a gente trabalhava no carro de corrida, eu falei para você que trabalha no carro de corrida, desde que eu entrei na faculdade, eu trabalho no carro de corrida. Eu vi as novas pessoas que chegavam para a equipe e conforme elas chegavam, eu ia subindo, eu ia tendo que liderar elas, como era diferente eu liderar a equipe do ano 2000 e X e da outra equipe do ano que vem, como elas mudavam, né? Como é difícil essa adaptação. E assim, o que eu estou te perguntando é como que esse tema virou tão importante nos dias de hoje? São as novas gerações que começaram a enxergar problemas que antes não tinham? Como que você atrela, né, a gente falar tanto hoje sobre saúde mental do que falava antes? A não ser que você fale para mim, Fábio, sempre falou, você está super desatualizado, saúde mental sempre foi um problema que a gente sempre discutia aqui, mas eu, pelo menos, não me lembro de tanta fala sobre esse tema, Yasmin. Eu acho que tem muitos fatores que contribuem para que a gente fale sobre saúde mental. Eu acho que antes existia uma visão muito de tabu, e isso ficava muito restrito aos loucos. Então, quem era louco ia para o psicólogo. O aluno problema tinha acompanhamento psicológico. E à medida em que a gente até vai tendo mais conhecimento e sai dessa lógica bom e ruim, né? Certo e errado, posso ou Sim. não posso, a gente começa a perceber o tema saúde mental fazendo parte do nosso dia a dia. Eu acho que um dos fatores que contribui imensamente são os dados da OMS que destacam o Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo. E com a chegada da pandemia, eu acho que ficou inevitável que a gente discutisse saúde mental. Em contrapartida, a gente também teve muitos profissionais indo para os veículos de comunicação e falando de uma forma sem tabu sobre psicologia, psicanálise, terapias e tratamentos psiquiátricos. Enfim, é inegável que existe uma supermedicalização da nossa população e que a gente precisa ver isso, mas a população também se droga através de álcool, cigarro e etc. Há muito tempo isso está legalizado. Então, é uma discussão que me interessa, mas não vou nem entrar nessa seara aqui. A gente pode outro dia falar sobre em outro podcast. Mas eu acho que à medida em que a gente passa a ter conhecimento sobre o que é uma terapia, o que é um processo analítico, e começo a reconhecer os benefícios que isso traz para a minha vida, acho que é a hora que até o próprio boca a boca, né, que a gente estava falando, vai de fato se ampliando. É recente a psicanálise. Então, a gente está falando dos primeiros textos do Freud de 1890. Ou seja, a gente está em cento e poucos anos. É Sim. muito recente para que isso faça parte da cultura. Então,
Por exemplo, é um dado diferente da Argentina. A Argentina já é um país que discute psicanálise em termos culturais há muito tempo. No Brasil, não. E a gente vem fazendo isso aos poucos. Então, profissionais que assumem esse lugar de vamos falar sobre isso, têm tido muito, muito sucesso e merecidíssimo. Por exemplo, o Christian Dunker, que é um professor da USP, que eu acho incrível os conteúdos dele e a forma como ele fala. Ainda muito professoral, mas ele está falando de psicanálise, foi no Papo de Segunda, acho que já foi no Saia Justa, se eu não me engano, está fazendo um podcast com a Tati Bernardi, que é outro também, que levanta bastante a pauta dessa discussão sobre saúde mental, apesar de ser só estudante de psicanálise, ela não é uma profissional ainda, mas uma comunicadora que mobiliza isso. Enfim, eu até mesmo na pandemia comecei a produzir conteúdo, depois que eu voltei a atender presencial, eu perdi um pouco esse tempo, essa disciplina, até porque aí a vida acontece em outro âmbito, enfim, fica difícil. Eu acho que eu até falo isso como uma coisa pessoal, assim, tirar o tabu da saúde mental e mostrar para as pessoas que o funcionamento psíquico delas acontece de um jeito que elas não sabem, às vezes, até dar palavras, faz com que a gente possa cada vez mais fazer com que o tema de saúde mental seja discutido. Acho que ele já está sendo muito bem discutido, mas ainda assim a gente tem barreiras grandes para romper, né? A gente acha que nós somos os seres da razão e isso foi difundido por muito tempo. Eu penso, logo existo, né? E a gente aqui na psicanálise está dizendo, olha só, você não é dono da sua casinha. Aonde você se conhece, aonde você pensa que, diríamos, alguns psicanalistas, está no ego, ali no lugar da consciência do ego, é só uma parte muito pequena do que, de fato, tudo que você tem. Então, quando você diz lá no início do podcast falando, eu me percebi agindo assim porque eu tinha uma referência infantil disso, a gente está falando de uma reação, provavelmente, eu não sei do que se trata, estou aqui supondo e fazendo uma associação com você, de uma reação em torno de algo que te foi traumático de alguma forma, que te marcou de alguma forma, não sei nem se traumático, mas que te marca de alguma forma. E a gente vai reagindo em cima dessas marcas. A gente vai criando marcas no nosso psiquismo e a gente vai reagindo em cima disso. Então, se a gente não elabora esses traumas, se a gente não dá palavras para as emoções, a gente fica só no ciclo de reação, reação, reação. Então, é a hora que, por exemplo, eu escolho um inimigo comum fora, então, os gays, os homossexuais, os pretos, e passo a odiar esse grupo. Porque, na verdade, talvez eu tenha um ódio que diga respeito a outra situação, mas que eu transfiro daqui para cá. Sim. Então, o buraco é mais embaixo do que a gente, às vezes, sabe, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, à medida em que a gente passa a ter esse conhecimento sobre como a gente funciona, é a hora que a gente tem condição de fazer diferente. Senão a gente fica só repetindo, né? Sim, sem dúvida. E muito bom você dizer isso, Yasmine, né? E falar desse aspecto sobre isso, né? Porque você falou uma coisa muito importante que eu anotei aqui, dentre várias, né? Porque se eu for olhar aqui, ó, já não cabe mais nada, né? Eu já tenho que ir para as próximas folhas, né? Eu já falei, inclusive, que eu preciso fazer um livro disso aqui um dia. E você falou que à medida que a gente foi conhecendo isso, né? Você falou um pouco sobre a pandemia, que a pandemia trouxe muito isso à tona, né? E hoje a gente fala mais sobre isso. À medida que a gente foi conhecendo isso, a gente começou a falar. De uma certa forma, você disse que a educação, né, sobre este tema e sobre o que é ele, quais são as suas consequências sobre uma saúde mental, o que ela pode te ocasionar, como você trata isso, qual que é o nome disso, né? Isso é importante para que hoje a gente consiga falar. E aí eu até inclusive lembrei, né, de um episódio que a gente teve recentemente aqui sobre pessoas neurodivergentes, que teve foi na semana da neurodivergência, inclusive, um episódio especial com o Felipe, e ele falou exatamente isso para mim. Ele falou assim, Fábio, ele falava assim, eu achava que eu era um retardado mental, ele falou, porque era o único conceito ali que ele sabia de pessoas que eram diferentes, né? Não tinha outro nome, né? Ou ele era um retardado ou ele era uma pessoa normal. E hoje ele vê que tem vários outros nomes e várias outras classificações para isso. Tanto que ele fala assim, cara, várias pessoas hoje se descobrem autistas, se descobrem várias neurodivergências, porque elas entenderam que as diferenças que elas têm em relação aos outros têm nome. E é alguma coisa que antes ela não sabia. Então, esse conhecimento, né? Eu sempre falo, Yasmine, que o que salva qualquer
população, um país, né? O Brasil, por exemplo, ele tem tantos problemas que você fala, mas por onde você começa a resolver? Educando. Eu só acho que é o único caminho. Porque quando você educa, né, como você é dessa forma que você disse, quando você traz à tona esses assuntos, a gente consegue compreender melhor as coisas, entender mais sobre um assunto e como, né, reagir perante ele, né? Porque a gente está falando de saúde mental, isso é uma coisa muito importante, né? E as pessoas precisam entender o que traz de benefícios você ser uma pessoa mais saudável mentalmente, por que é tão bom ter relacionamentos saudáveis. Então, isso é sempre fundamental e eu concordo, né, com você, né? Como a gente agora começou a falar mais sobre isso, que isso está vindo mais à tona e a gente está começando a entender. Muito bem, Yasmine. Deixa Agora... eu aproveitar um gancho aí, Pode, antes de você pode. fazer a pergunta. Todos. Duas coisas, assim. A gente começa a conseguir discutir sobre saúde mental quando a gente tem saúde, educação, moradia e alimentação garantidos. Sim, Enquanto a população está precisando lutar para sobreviver, a gente ainda tem pessoas no mapa da fome. Como é que a gente vai cobrar dessas pessoas que elas possam discutir qual é a angústia que está afetando ela naquele momento? Meu amor, a angústia é botar um prato de comida na mesa para os meus filhos, assim, é sim. saber se eles vão ter saúde e educação. Isso é uma coisa. E a importância das relações saudáveis mesmo, porque às vezes a gente tem relações muito autoritárias, muita hierarquização, que matam muito quem a gente é, os nossos desejos e tal. E aí isso também é muito ruim para a saúde mental. Então, quando a gente tem um pouco desse equilíbrio, é a hora que a gente consegue pensar uma sociedade um pouco melhor, mas aí sou eu aqui sonhando junto um pouco, assim. Não, sem dúvida, são tantas coisas, né? Inclusive, infelizmente, né, que tem uma parcela das pessoas que não tem nem o básico e aí fica realmente difícil, né? Inclusive, você até ficar falando isso para mim, eu lembrei, eu vou sempre lembrando de outros episódios. Daqui a alguns episódios você será lembrada também, né? Eu tive um episódio aqui era um pouco sobre depressão também, né? Eu acho que agora eu tô com medo de errar o nome, mas eu acho que é Condinice, eu lembro do sobrenome. E ela falou muito, falam que pobre não tem depressão. Claro que tem. É que às vezes ele já vive tanto naquela angústia, naquele sofrimento, que ele acha que aquilo é normal, mas não é, né? Então, assim, a gente precisa também trazer uma forma, né, de que todos tenham os direitos mínimos, ao menos, né, para que a gente consiga construir e educar as pessoas para um futuro melhor. Agora, quando você fala, né, para a gente continuar o nosso ciclo, né, porque a gente falou de pessoas, falou das diferenças, falou depois por que a gente está falando disso só agora, né, o que mudou, e aí você trouxe em pauta o conhecimento, a educação, que isso é muito mais difundido, mas agora que a gente sabe que isso existe, como que a gente consegue. Eu sou de exatas, né? Eu preciso mensurar as coisas, né? Eu preciso entender como é que a gente mede isso. Porque, por que eu estou te dando um exemplo? Como que a gente consegue medir a nossa saúde mental dentro de um trabalho? Para dizer no contexto de uma carreira. Como que eu consigo entender se aquele trabalho está sendo bom ou não para mim? Eu vou te dar um exemplo que foi uma coisa minha, que eu tomei decisões na minha vida e foi quando eu percebi que um lugar estava sendo ruim para mim. Eu vou deixar todo dia minha mulher às 5:30 da manhã para ir no trabalho. E eu busco ela todo dia às 7. Média, tá? Varia um pouco. Teve uma época que todos os dias, em menos de 5 minutos do que eu buscava ela até chegar na minha casa, a gente já tava brigando. Eu falei, cara, não é possível. Tem alguma coisa errada. Não tem como eu estar tão reativo e tem alguma coisa errada. E foi quando eu descobri que eu gastava toda a minha energia de segurar a minha explosão dentro do trabalho. Aí quando chegava no final do dia, ela já era mínima. E aí a gente acaba discutindo ou brigando com as pessoas próximas do que está dentro da nossa casa, que é o maior erro de todos. Mas enfim, foi o que eu entendi. Que eu falei, cara, esse lugar não tá fazendo bem para mim, né? Essa dinâmica aqui, esse lugar aqui tá me fazendo mal, seja por qual que for, mas tá me fazendo mal. E aí eu tomei decisões na minha vida. Mas, dado ao meu exemplo que eu acabei de te dar, como que uma pessoa consegue, talvez de outras formas, ou dessa, entender que tal ambiente de trabalho não está sendo favorável à sua saúde mental e que ele deve ser mudado, ou alguma coisa deve ser feita, Yasmin? É, Acho que tem alguns fatores aí. A gente não vai falar de números, tá? Aqui. Não tem Eu problema. até tenho um amigo psicanalista que ele está fazendo um doutorado justamente nisso, sobre como mensurar em termos de dados. Então, é número que a ciência precisa, ele está estudando isso. Eu falei, muito obrigada, Bartolomeu, que bom que tem alguém fazendo isso. Eu não seria essa pessoa, eu quero ler a sua pesquisa.
É. Eu acho que tem alguns sinais, assim. Muita angústia. Angústia e ansiedade são afetos, e afetos não necessariamente são bons, né? São coisas que a gente sente, que não mentem. Se você está se sentindo muito angustiado ou com muita ansiedade, é sinal de que algo está acontecendo que você não tem um nome para dar, tá? Vou repetir de novo, gente. A angústia e a ansiedade são afetos que não mentem. Se isso está acontecendo, algo ali vale investigar. Por que será que estou ficando ansioso? Angustiado? É algo que eu posso fazer para mudar? Então, por exemplo, mudei de área e aí vou usar um exemplo simples aqui, tá, galera? Me perdoem vocês que são muito mais aí entendedores de Excel. Mudei de área e a minha área exige um nível de fórmulas no Excel que eu não tinha na área anterior. É algo que eu quero aprender? Eu estou me sentindo muito angustiado porque eu estou realmente sentindo um déficit que eu posso correr atrás? Então é um indicativo de que você pode correr atrás para te ajudar com a angústia. Mas muitas vezes essa sensação é tipo, eu não queria estar fazendo isso. Ou eu não queria estar fazendo isso nessa empresa. Ou eu não queria estar fazendo isso com este gestor. Ou sim, estou passando por um processo de abuso psicológico que acontece, abuso moral. Então, tudo isso é válido você analisar. Existem lideranças que a gente sabe que provocam esse tipo de sintomas na equipe. Então, você vê muitas pessoas super ansiosas só sendo cobrado. E aí vale você se perguntar, eu quero trabalhar desse jeito? Essa foi um pouco a pergunta que eu me fiz quando eu me vi participando de uma concorrência no final de semana para ouvir que um problema era um post sobre bis que foi publicado no Twitter 5 anos antes, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, se isso é um problema frente a toda a estratégia, todo o pensamento de comunicação que a gente teve, não é com esse tipo de pessoa que eu quero trabalhar. Eu não quero que o meu trabalho seja pautado porque eu não vi um post no Twitter faz 5 anos, né? Tudo bem, não é que eu tive muita escolha, eu fui mandada embora da agência depois. E também ser mandado embora, gente, não é o fim do mundo, não. Às vezes a gente ganha umas rescisões que fazem com que a gente possa ter um ano sabático, que foi um pouco o que eu fiz, assim, um ano para parar, não fazer nada. Não foi muito bom da cabeça, eu estava ali num processo um pouco depressivo, ok, precisei olhar para isso. Mas às vezes é isso, é um pouco parar. E não necessariamente parar é jogar tudo pro alto e falar, eu não quero este trabalho que se foda, perdão da palavra. Eu não quero esse trabalho que se dane, eu agora vou... Não, vamos lá, existem dados de realidade. Qual é a minha realidade? A minha realidade permita que eu faça isso ou não? Então acho que são coisas que vale a gente pensar. Mas se observar e perceber que dinâmica de trabalho você acha que faz sentido com você. Isso tá dentro da realidade? Eu consigo isso na realidade que eu tô? Porque, por exemplo, para mim, mudar de uma dinâmica de eu tenho gestores, eu preciso comprovar o horário, hora de sair, hora de chegar, para um lugar em que eu sou autônoma, e eu continuo tendo hora de sair, hora de chegar, porque eu passei 10 horas da manhã na terça-feira, 10 horas da manhã na terça-feira durante todas as terças-feiras do ano. Então talvez eu tenha menos flexibilidade em alguma medida, porém, segunda e sexta são dias que eu não atendo. Então, por exemplo, a gente está gravando esse podcast numa segunda-feira, não sei quando Sim. vocês vão ouvir. Mas são dias que eu consigo trabalhar de outras formas. Sim. Trabalhar até de outros lugares. Eu não quero trabalhar de São Paulo, eu consigo pegar meu carro e ir para outro lugar, trabalhar, enfim, voar e trabalhar de outro lugar, agendar uma palestra para esses dias. Eu fui entendendo o que faz sentido para mim. E lembrando que as coisas não são estáticas, gente. É uma coisa que eu falo. Você mudou hoje? Ah, mas não é porque você mudou de carreira uma vez que você não pode mudar de novo. Então, lembra que eu comentei que eu liguei para uma amiga para pedir conselho se eu fazer uma faculdade de psicologia? Ela fez a faculdade de psicologia, o mestrado em psicanálise e falou, não quero essa parada, foi fazer medicina. E eu ouso dizer que medicina não vai ser a última carreira dela, porque ela é bem bruxa, bem da astrologia, bem do tarô, e do jeito que ela estuda, é capaz que ela termine uma velhinha tirando tarô e jogando e fazendo mapa astral de todo mundo. Mas é isso, a vida é dinâmica, a vida é incerta, a única certeza que a gente tem é essa, né, da não certeza.
Então, eu acho que pensando, voltando, né, para concluir o raciocínio da tua pergunta, como a gente avalia a nossa saúde mental, eu acho que tem a ver com esses sentimentos, assim, é fluido para mim, eu me sinto seguro, ou eu estou num lugar que constantemente me deixa inseguro, ou insegura, ou insegure, depende do pronome que você usa. Como é que é? Tá me trazendo insegurança ou não? Ah, beleza, o lugar me traz segurança, mas tem uma insegurança que é minha. Isso diz respeito ao trabalho, ou talvez é de outra área que está refletindo no trabalho? Ou eu não me sinto segura em mais nada, então eu foco no trabalho, eu me chafurdo no trabalho, porque esse é o único lugar que me traz segurança. Eu estou me sentindo desequilibrado, eu sinto que falta tempo para a minha vida pessoal e para as coisas que eu quero fazer para além do trabalho, porque o trabalho ele faz parte da vida, mas ele não é a vida. E o neoliberalismo vendeu que o trabalho é tudo, que você se realiza através do trabalho. Gente, às vezes não. Às vezes você se realiza fazendo um curso de cerâmica no final de semana e botando o negócio no forno sem rachar. Ou às vezes você se realiza fazendo um projeto de podcast fora do trabalho, que você vai ter o prazer e a liberdade de fazer o que você quer, e o trabalho ali teu ganha-pão. Então, colocar os pesos, sabe, dividir e sair um pouco dessa ótica neoliberal de que tudo é o trabalho, tudo é produzir, produzir, produzir o tempo inteiro, entregar a rede social, aí você tem que mostrar que você fez, porque senão também você não faz parte. Gente, a gente precisa ser mais doce com a gente, se cobrar um pouco menos, porque isso faz com que o trabalho fique muito inflado e aí as angústias relacionadas a ele também. Não sei se eu te respondi, Fábio. Adorei a sua resposta e respondeu sim, respondeu muito bem, Yasmin. Eu gostei muito, né, do que você disse, principalmente no final. Ó, eu marquei aqui, eu não te falei, né, mas eu coloco uns cortes depois na rede social. Eu marquei 6 aqui, eu preciso escolher 2, porque eu não tenho tempo de fazer 6 cortes, eu não tenho tempo. É só 2 que dá, o 6 já fica, 2 já fica apertado, mas eu marquei 6 aqui, vou ter que escolher 2. Já fui para a segunda página, né? Ainda bem que a gente já tá acabando, porque senão não ia ter folha mais para continuar isso daqui. Mas antes da gente finalizar, eu vou fazer um gancho, e eu gosto quando o episódio começa num ponto e acaba no mesmo. Porque você falou uma das primeiras coisas que eu anotei aqui, anotei pela segunda, né? Eu não queria estar fazendo aquilo, não queria estar fazendo isso, né? Você não dá. Eu acho que é uma pergunta dentre tantas que a gente pode fazer para entender sobre a nossa saúde mental, ou se o ambiente de trabalho é tóxico ou não, ou se você simplesmente deveria ou não estar ali, né? Você acredita naquilo, né? Você está fazendo... Porque muitas vezes eu já me fiz essa pergunta e eu parei e falei, não, não acredito. Eu acredito, não acredito nas pessoas que eu estou trabalhando, não acredito no todo que eu estou trabalhando, não acredito em nada. O que eu estou fazendo aqui? Preciso ir embora. Preciso ir embora correndo ainda, porque além de não acreditar, para mim é o oposto do que está acontecendo. Então, assim, e isso vai um pouco no que você falou do certo ou errado. Eu não estou falando que está errado, não. Estou falando que é diferente de mim, né? Eu, longe de ser um juiz e falando, ó, que tá tudo errado, o dono da razão tá indo embora, não, é diferente de mim. E aí, se a gente continua fazendo, né, de todo o ciclo que você disse, respeitando as diferenças, olhando para dentro de si, entendendo o que faz bem para nós, o que a gente gosta, o que nos gera ansiedade ou não, isso vai nos ajudar a tomar decisão. E aí, para finalizar com o que você mesmo disse, né, dessa questão do trabalho, produzir, 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 você pode ver que muitas, e aí eu conheço muitos também, que de tanto trabalhar e produzir, eles não conseguem nem tempo para parar e olhar e ver o mal que aquilo está te fazendo. Porque é o tempo todo. E aí a pessoa se afunda ou se, né, reduz aquela rotina de trabalho, que ela não consegue parar e olhar o que está acontecendo. E aí vai no que a gente falou no meio do episódio, né? Que quando a gente não sabe o que é, quando a gente não tem tempo ao menos para estudar e entender que aquilo é um problema, aquilo não é um problema, porque a gente não conhece, né? Só passa a Mas ser um problema, né? À né? medida que teu corpo diz que está sendo um problema. Exato, o corpo fala. E aí vem aonde a gente não chegou, mas é o que a gente vê muito também, que é esses burnouts, né? As pessoas chegando realmente ao limite. E aí é a hora que a conta chega, né? Eu espero que as pessoas não esperem a conta chegar, porque ela chega, né? Eu sempre tenho um livro que eu já vi que é assim, pô, você tá lá trabalhando, eu tô dormindo 8 horas, você tá dormindo 5, eu tô conseguindo ter atividades saudáveis, você tá... Cara, a sua conta vai chegar uma hora. Eu não sei que horas que ela vai chegar, mas ela vai chegar e às vezes ela pode chegar de um jeito irreversível, né? E isso é um problema. Mas eu adorei todo esse bate-papo, Yasmin. Eu fico muito feliz que você teve a sua segunda aí e conseguiu, né, disponibilizar esse horário aqui pra gente aprender muito com você. Fazia tempo que eu não partia
para uma folha e meia, tive que pôr esse limite aqui, nem sei o que eu vou fazer com o resto dessa meia folha aqui, mas olha, muito prazer de escutar, muito bacana a gente falar sobre isso, eu acho que foi realmente muitos insights positivos para todo mundo que fala sobre o mercado de trabalho e sobre esse ponto tão importante, porque se não for saudável, pode escolher a carreira que tem aqui nos 120 e poucos episódios aqui, vai para onde você quiser, que se não for saudável, você vai voltar, você vai ter a conta que vai chegar uma hora. Então, Yasmine, eu adorei. Eu gostaria agora de deixar um espaço aí para você dar o recado final para os nossos ouvintes. Se você tiver algum trabalho também que a gente possa divulgar, eu coloco na descrição deste episódio aqui e onde a gente pode também te achar nas redes sociais. O espaço é todo seu, Yasmine. Eu acho que a gente precisa trabalhar sem ser no limite. Isso para qualquer situação da vida. Eu fui no meu limite naquele relacionamento, seja profissional ou pessoal. Gente, o limite já é demais. A gente pode trabalhar antes do limite. Porque o limite é a boca do copo. Mais uma gota transborda. E a hora que a gente vai para um burnout aí brincando, a gente se queima por dentro. O corpo mente, assim, pra gente. A cabeça mente, né? O corpo não, desculpa, eu falei errado. A cabeça mente, o corpo não. A gente acredita que tá tudo bem. Aí você vê se tá cheio de problema de saúde, dor no corpo, pressão nas costas, dor de cabeça, enxaqueca, tá sempre ali com um analgésico. Quer dizer, vale se observar. Como é que tá o meu corpo? O que o meu corpo tá me dizendo, né, em relação a isso? Seja tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Porque às vezes a gente vai entrando em dinâmicas de relação que não são legais. Mas tem aqui, assim, eu acho que talvez a estrelinha, a cereja do bolo, que é pensar assim, o que eu estou ganhando com isso? Porque se eu estou me levando a este limite, se eu estou me levando a tudo isso, é porque algo do... Você está ganhando com isso. Seu psiquismo não é tão trouxa assim, que ele não está ganhando algo. Então, o que eu ganho ainda nessa situação muito ruim, ainda que essa situação eu olhe para ela e fale, não é tão legal assim. Eu acho que isso, em termos analíticos, o que eu posso dizer é o que você está ganhando com esse sofrimento que você está tendo, né? Acho que isso é muito importante. Sim. E fora isso, eu tenho a agradecer a vocês que nos escutaram, que separaram aí seus 40, 50 minutos para ouvirem o que a gente tinha para falar. Agradecer você, Fábio, ao convite. Muito obrigado. Vocês me encontram nas redes sociais, eu tenho Instagram e YouTube, Yasmine Pereira, psicanalista. O meu nome escreve com I, é bem diferente, é Yasmine, começa com I, Pereira Psicanalista. E aí vocês me acham tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu faço parte de um grupo de pesquisas de um autor chamado Sandor Ferenczi, que é o grupo de pesquisas brasileiro Sandor Ferenczi, e a gente está organizando uma conferência. E aí é a hora que as duas carreiras estão juntas, porque é a psicanalista e a comunicadora trabalhando junto para criar conteúdo para essa conferência. A gente vai ter um evento em maio, no último final de semana de maio, que é o feriado ali, 1º de junho, aqui em São Paulo. Então, é uma psicanálise com um autor bem diferente, super atual, húngaro, contemporâneo do Freud, enfim. Acho que são um pouco as minhas atividades. Tem espaço na clínica, eu dou palestra, eu escrevo ficção, enfim, é um pouco isso, essa carreira múltipla de cada hora fazer um pouquinho de uma coisa diferente para nutrir o todo, né? Muito bom, Yasmine, muito bacana. Vou deixar os links tanto do LinkedIn, do Instagram, YouTube, do grupo. Vai estar tudo na descrição desse episódio. Muitíssimo obrigado por trazer todo esse conteúdo, trazer toda essa fala. E eu espero que para um mundo com uma saúde mental melhor, com relacionamentos mais saudáveis. Quem sabe é assim que a gente consegue construir uma vida melhor, uma vida mais saudável, entender muito mais sobre a trajetória. Afinal, a trajetória tem que ser boa, a trajetória tem que ser saudável e não só aquele instante final, aquilo que muitas pessoas buscam, só um instante que realmente é muito rápido e é pela trajetória saudável que eu acho que vai ser muito melhor para todos. Então, obrigado a A todos. gente só pode ser feliz hoje, né? Não, É só no hoje, só é no só hoje, presente. só agora, com certeza. Então, muito obrigado, Yasmine. Obrigado a vocês também. Não se esqueçam que semana que vem tem mais. Não se esqueçam também de nos seguir aqui, avaliar o nosso podcast para que a gente possa crescer como os principais podcasts de educação aqui do Brasil. Então, muito obrigado e até a próxima etapa. Não, eu ia falar próxima temporada, próximo episódio que a gente está aqui. Semana que vem, nunca pulamos um domingo, não será dessa vez. Então, semana que vem estamos aqui novamente com mais uma Triscast. Muito obrigado.